E olha só, vamos falar a verdade aqui, tá? Você, do outro lado da tela ou do outro lado da rádio, se acha o dono da razão? Você acha que está sempre certo? Ou pelo menos tem a necessidade de sempre ter a última palavra e sair por cima em qualquer debate? Ou pelo menos conhece alguém, você convive com alguém que tem essa postura? Sim. O nosso especialista em comportamento humano, Guilherme Batilani, meu irmão Guilherme Batilani, Guizão, vai estar aqui com a gente para tentar diferenciar quando o excesso de confiança se torna arrogância, como é que dá para manejar isso em nós mesmos e também como lidar com pessoas que são assim, se você não for assim. Fala, Guizão, beleza, mestre? Como é que você está? Você me ouve bem? Bom dia, André. Bom dia para todo mundo. Bom, André, acho que a melhor maneira de lidar com gente arrogante... acho que eu queria falar duas coisas aqui para reforçar bem, para promover uma certa mudança. Inclusive, uma delas conversa bastante com a história que a gente falou ontem, né? Questão da família e por aí vai. Uma vez eu estava no sítio dos meus avós e tinha uma tia minha que cuida um pouco mais da vida dos outros do que precisa, né? E aí a gente passou um bom tempo escutando, teve uma hora que eu cansei, fui pro balanço do sítio, me isolei e meu irmão foi atrás de mim, foi lá conversar comigo, tirar um tempo. E eu, naquele momento, queria desabafar, né? Falar, porra, não aguento mais a tia falando, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. E o meu irmão me deu uma das maiores lições de comportamento humano, de estar bem resolvido consigo mesmo, que eu já tive em toda a minha vida. Meu irmão falou pra mim, olha, cara, ela tem os defeitos dela, mas ela é uma baita avó. Ela cuida muito bem dos netinhos dela, ela é muito querida. Então, Gui, procura o lado bom dela, cara. Você não tem nada a perder com isso. Procurar o lado bom das pessoas é a própria felicidade. Então, deixa isso pra lá, esquece, procura o lado bom dela. Então, acho que a primeira coisa que eu diria, André, quem se incomoda com gente arrogante, quem se incomoda com gente chata, porque a pessoa também tá meio triste, a pessoa também tá meio chata, a pessoa também... Agora, por outro lado, eu acho que a melhor maneira de você lidar com gente arrogante é com humor. É com humor. Cara, se você tá feliz, tá de boa consigo, aparece uma pessoa arrogante na tua frente, você vai dar risada, cara. Você vai dar moral pra ela. Caraca, você é incrível mesmo. Caraca, e aí, como é que é ser tão incrível assim? Ô, louco, como diria o bom brasileiro, né? Você é o bichão mesmo. Então, eu acho que se a gente lidar com bom humor, a gente dá a moral que o cara tá precisando, todo mundo sai feliz no final e tá tudo certo, entendeu? Agora, se a pessoa é arrogante com você e você ficar machucadinho, é porque talvez você esteja com a autoestima baixa também, sabe? Faz sentido o que eu falei pra vocês? Totalmente. Eu acho que é o bichão mesmo. Você é o bichão mesmo. Você é o bichão, hein, meu? Me identifiquei aqui, viu, nesse programa hoje. Esse tal de PP. Por que todo mundo olhou pra você e logo apontou a flecha pra você, PP? Faça uma autocrítica. Ele nunca tá errado. O pessoal fala que eu acho que eu sou dono da razão. Não, mas eu tenho a razão. Eu não acho, eu tenho a razão. PP nunca erra. Entendeu? A única vez que ele errou foi quando ele pensou que ele estava errado. O PP me disse que a maior qualidade dele, depois da beleza, é a humildade. Mas sabe o ponto da arrogância que incomoda um pouco? Aí, fazendo contraponto também com a fala do Gui, eu concordo com ele, mas, por exemplo, eu e o PP somos amigos. Ele é um pouco arrogante. Sim. E aí você tá conversando com outra pessoa que não conhece muito bem, e aí ele começa a falar aquelas coisas todas, aí você se incomoda com a fala do amigo e fica meio constrangido. Fala, puxa vida. Mas a gente tem que ver o lado bom do PP, né? Ele tem esse jeito aí de achar que ele pode falar o tempo todo, que tá todo mundo cortando ele. Né? Tem dia que tá até insuportável, porque você fica lá nos bastidores batendo na gente, mas você é um cara de bom coração e tem muitas qualidades. É isso que eu procuro enxergar em você. Não, isso sem dúvida. Acho que tá pacificado aqui que ele é o xodó, o bom coração, o coração arrogante. Peludo. Mas tem limite pra tudo. Tem de vez em quando você fica tangenciando com essa boa vontade que todo mundo tem contigo, que todo mundo te ama aqui, mas você acha que talvez de vez em quando abusa um pouquinho dessa boa vontade. Por exemplo, ontem aqui, vocês não viram que eu tenho que fazer um programa ao vivo aqui, transmitir informação para vocês, enquanto isso estava tendo um chilique. Israel e Hamas aqui embaixo, os dois se apontando um pro outro. Enfim, mas a gente te ama. Não, mas você tem como exemplo o PP, porque acontece isso, né? De você, às vezes, ter um amigo arrogante, mentiroso, aquele que é meio soberbo. E aí eu queria perguntar pro Gui de que forma que lidar, então, né? Eu acho, sinceramente, que a melhor maneira de você lidar é dando toques com ironia e sarcasmo. Porque vai ter uma hora que o cara vai ter que se tocar. Uma hora esse cara vai ter que se tocar que tá ficando chato, que não tá legal. Então você vai dando alguns toques com ironia e sarcasmo. Tem uma brincadeira que eu fiz com meu pai. Meu pai tava acusando uma pessoa uma vez, e aí eu brinquei com ele. Falei, pai, vamos ligar pro Ministério Público agora, porque você tem uma informação que ele não tem. Então, você tá muito especial pro meu gosto. Meu pai deu risada, levou na brincadeira e percebeu que ele estava se achando dono da razão de graça.
Então, dentro da minha perspectiva, é lidar com brincadeira, lidar com ironia e sarcasmo até a pessoa se tocar em algum momento. Porque se você querer brigar com um arrogante, ele vai brigar de volta. Se você querer ensinar alguma coisa para um arrogante, ele não vai aceitar e vai querer te ensinar de volta. Então, colocar ele numa situação de saia justa, para ele próprio se tocar que ele está passando do ponto, que ele está exagerando, na minha cabeça é a melhor estratégia que tem. Te convence? Você, enfim, assina embaixo? Jess Palumbo? Eu acho que é uma boa forma, sim. Não acho que é uma forma ruim. Mas eu acho que muita gente arrogante, mesmo quando confrontada, ela genuinamente acredita. Então, se eu viro pra uma pessoa aqui e falo assim, você é brilhante, você sabe tudo, você sempre tá certo, esta pessoa, por ser arrogante, pode genuinamente nem entender a ironia. Então, assim, isso acontece com uma frequência alta. E aí a minha pergunta pro Gui é a seguinte: como, às vezes, isolar o arrogante? Porque, assim, a gente também não é obrigado a conviver. Não gosta da pessoa, beijos e bye-bye. Eu acho que eu tenho muito essa perspectiva. Então, assim, você acha que pessoas arrogantes têm uma tendência também a se isolarem e muitas vezes acabarem fora de ciclo de amizade? Gui, antes da gente ouvir a sua resposta, claro, antes da gente ouvir sua resposta, a gente vai partindo para dar tchau para você que nos acompanha aqui pela rádio, 10 horas da manhã. Amanhã, claro, o Morning Show tá de volta, compromisso marcado. Valeu! Agora sim, a palavra é sua, Guizão, vai que é sua. Eu acho que pessoas chatas têm prazo de validade, Jesse. A gente não aguenta por muito tempo, não. E aí as pessoas arrogantes vão sendo isoladas aos pouquinhos. Às vezes a gente percebe que elas vão trocando de bolha muito rápido, porque as pessoas não aguentam lidar com ela muito tempo, não. E aí fica uma boa pergunta para você. As pessoas que você convive hoje são amigos de longa data ou você está trocando de bolha o tempo todo? Talvez você seja um ser humano chato, insuportável, as pessoas não aguentam no longo prazo, e aí você tem que trocar de novo. Para mim, eu acho que o tempo vai ser o juiz de tudo, Jesse. As pessoas não vão aguentar por muito tempo a pessoa arrogante perto dela, não. Ô Gui, tem uma questão que eu fico um pouco incomodado no mundo atual, é que a arrogância, na minha opinião, tem a ver com você achar que você tem a superioridade em relação a outra pessoa, né? E quando você se coloca numa situação de superioridade, você não ouve o outro. E você não ouvindo o outro, você não consegue construir nada junto. Então, quando você vê essa guerra política, essa falta de tolerância a quem pensa diferente, está muito ligado com a questão da ideológica e a questão da arrogância, né? Poxa, se meu ponto de vista de direita, conservador, é muito melhor e superior do que o teu, eu acho que não tem que te ouvir. Então, se você quiser falar comigo, vai ser na base da porrada. Aí, porrada pra cá, porrada pra lá. Então, a arrogância gera violência também, de certa forma. Excelente a fala do PP aqui, Gui. Antes da gente ouvir, a gente, claro, porque vai ao encontro da enquete que a gente propôs mais cedo, lá no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br, onde, claro, você pode acompanhar todas as atualizações de todas as notícias. Baita conteúdo exclusivo, a aba de conteúdos exclusivos lá está sensacional. E a pergunta que a gente lançou mais cedo foi: candidatos que desrespeitam as regras de debates devem ser expulsos desses debates? Sim ou não? Muito simples. Vamos ver o que o povo decretou. Temos aí o resultado. Olha só, mais dividido do que eu imaginava. 51,4% disseram que sim, enquanto 48,6% disseram que não. Claro que a gente transpôs essa discussão aqui também para a questão política, que está muito quente e urgente, né, Gui? Mas fica à vontade aí para responder o PP também nesse sentido. Na verdade, PP, existe uma teoria na psicologia chamada efeito Dunning-Kruger, né? Que foram os dois pesquisadores que fizeram esse efeito. Que ele basicamente explica que a pessoa arrogante ou a pessoa ignorante, via de regra, ela não sabe o que ela não sabe. Então a Jess posicionou muito bem. O arrogante geralmente não sabe que é arrogante. E é difícil a gente tentar ensinar alguma coisa para essas pessoas, porque eles não sabem do que não sabem. Então, geralmente, são as pessoas que são donas da razão em todos os temas possíveis, né? O cara é engenheiro, se você pergunta de poema, ele vai saber. O cara é poeta, se você pergunta de engenharia, ele vai saber. E ele não sabe do que ele não sabe. Às vezes, se você ir apertando, sempre com porquês, né? Sempre com porquês. Vai ter uma hora que o cara vai espanar, ele vai ter que espanar. Mas é difícil a gente ensinar esse tipo de pessoa por causa do efeito Dunning-Kruger, sabe? Não tem como explicar para uma pessoa que ela não consegue enxergar. Acho que esse é o principal defeito do arrogante. É o famoso especialista em assuntos gerais. O PP, especialista de segurança. Ele não entende que ele não sabe nada. Guizão, obrigado demais pela presença, como sempre, enriquecendo aqui a discussão. Gostei dessa teoria, faz todo sentido. E é importante a gente ficar sempre cutucando com esses porquês. E por quê? E por quê? Você vai ali quebrando o cara, uma hora ele espana, sem dúvida. Mas é isso, discussão importante pra gente estar provocando, estimulando aqui no nosso Morning Show dessa terça. Valeu, Guizão, a gente volta contigo nos próximos dias.
Obrigado, André. Um abraço para todo mundo.